Olá, meu nome é Mariana, sou enfermeira, tenho atuação em dor e aperfeiçoamento em processos educacionais e saúde. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do gerenciamento de dor para enfermeiros. O que essa aula consiste? Nessa primeira parte, nós vamos conversar a respeito das competências que um enfermeiro deve ter e desenvolver para cuidar adequadamente do paciente com dor. Bom, então, como objetivo maior, nós vamos integrar a cultura de qualidade e segurança e as competências que esse enfermeiro deve possuir e desenvolver no manejo da dor. Assim como todos os conhecimentos eles passam por uma evolução, a dor também, a questão do conceito de dor também passou por várias transformações. Então, em 384 a.C., a dor ela era considerada como uma emoção. Após mais de 1000 anos, a dor foi considerada uma sensação. E aí só depois de 1979 é que a gente teve esse conceito de modelo biopsicossocial utilizado e aceito pela comunidade dos profissionais de saúde. Vale a pena falar e ressaltar para vocês que a dor ela é um fenômeno multidimensional que inclui aspectos biológicos, cognitivos e socioculturais. Então é importante entender que a dor ela é uma cartela de cores, ela é uma aquarela de cores e não só a dor, a questão da intensidade tem que ser levada em consideração. Para a gente entender como é que o controle de dor acontece, a gente precisa saber que existem pontos e pilares para esse controle ser adequado. Então, a primeira parte, e que é a finalidade dessa aula, é a questão da educação, não só do paciente, mas também dos profissionais. Se o profissional tiver uma formação e um conhecimento adequado em relação à dor, ele vai poder avaliar essa dor adequadamente. Logo, consequentemente, ele vai poder instituir uma terapêutica adequada, segura para o tratamento da dor. Além disso, você assegura que essa adesão tenha uma possibilidade maior de acontecer em relação ao paciente. Assim como o conceito de dor evoluiu, o conceito de cuidado também evoluiu. Então, hoje, o que mais tem de evidência, o que mais se fala é a questão da prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência nada mais é do que a consideração dos valores que esse paciente tem, do conhecimento do profissional que está cuidando, baseado na melhor evidência clínica. Então, tudo isso a gente consegue mensurar indiretamente quando a gente faz questionamentos a respeito da satisfação deste paciente ou deste grupo de pacientes em relação à terapêutica ou do manejo empregado. Então, se eu tenho um paciente satisfeito, indiretamente eu tenho um paciente que teve uma adesão maior ao tratamento proposto. Então, vale a pena ter essa consideração porque a satisfação é uma métrica importantíssima na questão do cuidado ao paciente com dor. E em que cenário isso acontece? Então, a gente tem delimitado 3 situações, mas essas situações elas são dinâmicas. Então, a gente tem que entender que o paciente que está no domicílio vai procurar uma instituição hospitalar e depois vai passar para um regime ambulatorial e vai voltar para sua casa. Então, nesse cenário dinâmico que a gente tem o paciente com dor, a gente precisa entender que as estratégias devem ser diferenciadas de acordo com o cenário que ele se encontra. Então, um paciente em domicílio precisa ter uma atenção muito maior à educação. O paciente em regime ambulatorial,
são outras estratégias que a gente vai utilizar para educar esse paciente, assim como a questão da meta do cuidado no paciente internado ou paciente em ambiente hospitalar. E aí eu estou falando do cenário e eu preciso entender que esse cenário tem que conversar com um serviço, né? O serviço de tratamento de dor, ele é um pool, né? Um grupo de profissionais de diferentes especialidades reunidos para fornecer ou colocar à disposição do paciente a melhor prática ou o melhor cuidado possível. Então, é um serviço multidisciplinar, onde a gente tem equipes de apoio, como a equipe de engenharia clínica, a equipe de reabilitação, a equipe de enfermagem e a equipe médica, para aí sim a gente ter um serviço de tratamento de dor, todos com a sua importância e com as suas funções bem definidas. E enquanto enfermeiro, para ele dialogar com todas essas equipes, né, que fazem parte do serviço de tratamento de dor, qual é a competência que ele deve ter ou desenvolver para atuar e para ter o seu papel, exercer o seu papel de maneira adequada? Quais são as competências que esse enfermeiro deve ter para atuar no cuidado ao paciente com dor, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é competência, né? E competência nada mais é que a capacidade de mobilizar diferentes recursos para solucionar com pertinência e sucesso os problemas da prática profissional em diferentes contextos. Então, eu seleciono o recurso que eu identifiquei ser mais adequado para aquele contexto que eu estou vivendo no momento. E esse contexto ele vai mudar, assim como a questão clínica do paciente também muda ao longo de uma internação. E para essa competência ser trabalhada de maneira organizada e efetiva, existem 3 pontos ou 3 pilares que a gente deve conhecer. Então, esses pilares são a atenção à saúde, que nada mais é que a assistência que eu estou prestando, a gestão do cuidado do paciente e a gestão da equipe, além da educação, tanto da equipe quanto do paciente. Tudo isso baseado e tendo como horizontal ou a transversal conhecimento, habilidades e atitudes. Então, são 3 pilares onde teremos ações diferenciadas para desenvolver esse profissional baseado em conhecimento, habilidades e atitudes. Para eu primeiro entender o que é básico para um enfermeiro, já em outras realidades existe o core currículo. O que é isso? É o currículo mínimo que um profissional enfermeiro deve ter enquanto generalista. Então, primeiro ele precisa entender como é que a dor acontece, ou a natureza multidimensional da dor. Aliado a isso, eu tenho que conhecer os instrumentos de avaliação e mensuração de dor. Então, dependendo da condição clínica ou da idade do paciente, eu vou utilizar um instrumento adequado. E aí, aliado a isso, quais são as opções que esse paciente pode ter de terapias para determinada condição. Além disso, existe um outro módulo ou um outro capítulo, que é o capítulo 4, que seria as síndromes dolorosas, que seriam as dores de difícil controle, que esse enfermeiro deve conhecer e saber identificar na sua prática diária. Já para o enfermeiro especialista, existe uma outra recomendação. Então, ele, além de saber avaliar, diagnosticar e mensurar os resultados da terapia implementada, ele precisa também ter ações visando a educação da equipe que ele está lidando no dia a dia. Então, ele precisa planejar ações e implementar a educação tanto na esfera do paciente quanto na equipe de saúde que ele está tendo esse contato, que ele está tendo esse dia a dia.
Além disso, saber que ele vai ter que evoluir ou ele vai ter que avaliar essas implementações ou essas ações que ele desenvolveu e pensar em novas ações se for necessário. Então, é um movimento contínuo de melhoria. Então, a gente tem sempre que pensar que para o enfermeiro especialista ele tem que enxergar novas oportunidades para melhorar a questão da prática clínica. Falando um pouquinho dos pilares, então, a partir de agora, eu vou começar com a questão da atenção ou da assistência, que nada mais é como é que eu identifico essas necessidades dos pacientes e como é que eu avalio os riscos e as características do paciente ou de um grupo de paciente. Quando o enfermeiro está trabalhando a questão da atenção ou da assistência, ele primeiro precisa identificar as necessidades e os riscos desse grupo de pacientes ou de um paciente em específico. Para quê? Para ele construir um plano individualizado. A questão da individualização da assistência, ela traz mais segurança e qualidade, ela permite com uma maior facilidade que esse grupo de pacientes ou esse paciente especial, ele tenha uma maior adesão ao tratamento proposto. Além disso, ele tem a responsabilidade também de registrar e evoluir a questão desse sintoma, né? A questão da dor. Além de desencadear comportamentos mais ativos para o tratamento. Então, toda vez que eu deixo a dor mais evidente, é claro que existe uma mobilização muito maior da equipe em relação ao controle. Então, é uma parte importante em que várias sociedades tiveram ações e a ação mais conhecida foi da American Pain Society, em 1995, que foi a dor quinto sinal vital. Apesar de ser um sintoma, essa dor merecia ser avaliada e manejada com a mesma seriedade que um sinal vital. A questão da gestão. A gestão, ela define ações de melhoria considerando a estrutura física, administrativa, operacional, além do que eu tenho de recursos humanos e materiais. Para quê? Para eu poder implementar melhorias e mensurar essas melhorias ao longo do tempo. Então, também é uma questão de melhoria contínua. Então, esse pilar, ele vai tanto olhar para as questões da prática, bem como para as questões gerenciais. E a educação? A educação, o enfermeiro, ele é educador de formação. Então, não só está voltada para ações educativas a paciente, ao grupo de pacientes, mas como também ele tem uma função e um papel super importante na capacitação da equipe e na produção de novos conhecimentos. Como é que ele faz isso? Então, ele identifica essas oportunidades de aprendizagem, essas necessidades de aprendizagem e desenvolve e avalia essas ações educacionais, fazendo com que você tenha uma reflexão da prática, né, uma reflexão, um momento reflexivo na sua prática diária para melhorar essa questão da educação. Era isso que eu tinha para falar nesse momento. Nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada.